te espante. Tudo passa. Só Deus não muda. A paciência tudo alcança. Nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Jesus Cristo. Oremos, irmãos e irmãs. Deus, nosso Pai, enviando ao mundo a palavra da verdade e o Espírito Santificador, revelastes o vosso admirável mistério. Concedei-nos, na profissão da verdadeira fé, reconhecer a glória da Trindade e adorá-la na unidade de sua onipotência. Por nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus, e conosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez aqui nós nos encontramos para meditar a palavra de Deus no nosso programa por intercessão de Santa Teresa de Jesus. Só Deus basta. E a palavra de Deus ela encontra no Evangelho de São Mateus, capítulo 28, no versículo 16 a 20. O Senhor esteja convosco, e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 12 discípulos foram para a Galileia, ao monte que Jesus lhe tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou: toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazeis discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E enviou-lhes a observar tudo o que vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, hoje a igreja celebra a solenidade da Santíssima Trindade. Esse Deus que é Pai, esse Deus que é Filho e esse Deus que é Espírito. Aqui não estamos falando de 3 deuses, mas estamos falando de um Deus em 3 pessoas distintas. Olhando para toda a liturgia de hoje, que nos conduz então a essa reflexão de um mistério. Quando nós falamos de mistério, nós falamos algo que ainda não é tão compreensível, para deixar muito claro. Por quê? Porque a palavra de Deus não nos transmite isso, não. É pela nossa própria limitação humana. Nós não conseguimos entender, pelas nossas próprias incapacidades, a grandeza da Trindade Santa. Um exemplo assim, quando nós falamos da Trindade Santa, qual é a luz que mais
tem poder de iluminar. É o Sol, não é? Quer dizer, o Sol é a maior luz que ilumina todo o universo. Só que nós temos dificuldade de olhar para o Sol. Se nós olhar para o Sol, conforme o tempo que nós ficar olhando para o Sol, os nossos olhos vão ofuscar e nós vamos perder então até a capacidade de visão, vai escurecendo. Por quê? Porque não dá para nós olhar para o Sol e ao olhar para o Sol conseguir entender ou visualizar toda a sua capacidade de iluminar. Então, nós não está ali para olhar para o Sol, mas nós precisamos olhar para onde o Sol ilumina. E aí então a gente vai conseguir entender que a capacidade do Sol é uma capacidade de iluminar, tanto que deixa bem claro, bem iluminado o lugar aonde nós nos encontramos. Então nós não temos que olhar para o Sol, não temos necessidade de olhar para o Sol e nem capacidade de olhar para o Sol, mas temos então que olhar aonde o Sol ilumina. E aí então nós vamos desenvolver a nossa capacidade de entender a razão e o sentido do Sol. Assim também é Deus na sua capacidade divina nessa dimensão trinitária. Por isso nós escutamos aqui no Evangelho que Jesus fala assim, para ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado, batizai-vos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. É um Deus em 3 pessoas. Quer dizer, então, como que dá para minha mente fragilizada? Tem uma palavra que diz assim, a minha boca não pode proclamar, meus ouvidos não podem ouvir, meus olhos não podem ver o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quer dizer, não dá para nós entender, quer dizer, se não dá para nós compreender nem o que Deus tem preparado para nós, como que nós vamos compreender de uma forma concreta? Porque se nós tivéssemos uma compreensão exata da Trindade Santa, o céu seria na terra. Então, quer dizer, não dá para nós olhar para esse Deus e desvendar esse mistério. Mas dá para nós olhar aonde Deus está iluminando. Deu para entender? Quer dizer, aí eu começo a olhar, eu dou um exemplo assim para vocês. Quinta-feira, estava esperando a minha filha chegar e fiquei no portão da minha casa, que dá assim de frente ao nascer da lua. O dia estava se pondo, né, o sol tinha se posto, e eu vi algo que iluminava bem longe. Mas como eu estava meio distraidão, achei até que era algum reflexo de alguma coisa. E de repente eu vi que aquilo foi aumentando e vi que era a lua. Aí então eu comecei a pensar, como que pode alguém não acreditar em Deus? Vendo aquela lua cheia saindo, coisa mais linda. Olhar, aí comecei a pensar em muitas coisas, os pássaros cantando, né, os animais, que nós moramos num sítio, e aquela lua linda que refletia os meus olhos. Eu falei, olha, só Deus, não tem uma forma de a gente ter uma visualização de Deus de que olhar para as coisas que Ele criou com tanta perfeição. Aí comecei a pensar em tudo, né? Esse lugar que nós se encontramos, essa terra está escorada onde? Entendeu, amados? Ver um pássaro cantando, ver que uma mulher grávida, até um inseto voando. Meu Deus! Então, o que está faltando? Muitas vezes as pessoas
cheia de incredulidade, fica falando que o mundo foi criado pela evolução, né? Quer dizer, pode até ser pela evolução, mas foi Deus que fez essa evolução acontecer. Então hoje a nossa reflexão é essa, que aqui na primeira leitura do Deuteronômio, Moisés ele falou para o povo que não existia um outro Deus. Moisés viu que o povo estava vivendo uma apostasia, um esfriamento da fé. Aqui na carta de São Paulo aos Romanos, aqui fala-se, irmão, todos aqueles que deixam-se conduzir pelo Espírito de Deus é filho de Deus. É filho de Deus. De fato, nós recebemos um espírito não de escravo, mas de filho, porque nós somos batizados, amados. Nós somos batizados nesse espírito. Então essa trindade santa, lá no Gênesis capítulo 1, versículo 2, fala que o Espírito pairava sobre as águas. Então, o grande sentido, o que nós precisamos? Nós precisamos deixar esse Espírito agir agora, é tempo do Espírito. Se nós olhar aquele povo lá no Antigo Testamento, eles não tinham nenhuma revelação que dava para eles alguma segurança de acreditar, mas o Espírito já agia em muitos. Aí depois de 2000 anos nós vimos que existe um Pai, que Jesus veio e mostrou a face dele. E Jesus volta para o céu, por isso não podia ficar, por isso é um Deus só. Jesus falou, se eu não for, o Paráclito não vem. Quem que é o Paráclito? O Paráclito é o defensor. O Pai é defensor, o Filho é defensor, o Espírito é defensor. Nos defende, nos protege. Então, amados, quando nós dizemos ou não entendemos o valor da Trindade Santa, nós estamos nos tornando escravo. Mas quando nós compreendemos verdadeiramente quem é a Trindade Santa, nós nos tornamos filhos. E quando nós nos tornamos filhos, também nos tornamos herdeiro. Herdeiro do quê? Herdeiro do que Deus tem para nos oferecer, que é a glória eterna. Por intercessão de Santa Teresa de Jesus, que desça sobre todos vocês, sobre todos aqueles que vocês amam, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração, só Deus te basta.